Não é fácil se sentir 100% seguro com a aparência, principalmente se você considerar que vai passar 3 meses na casa mais vigiada do Brasil, com câmeras por todos os lados. Por isso, nada mais natural que os participantes do Big Brother Brasil, maior reality do país, invistam em procedimentos estéticos antes de entrar em confinamento. Se engana quem pensa que esse luxo é restrito aos integrantes do grupo Camarote, o pessoal que está entre as celebridades. Até os anônimos juntam suas economias para dar aquele tapa no visual antes de se tornar personagem de um horário nobre da televisão. A exemplo disso, harmonização facial, preenchimento labial, próteses de silicone estão entre os recursos mais procurados que têm virado debate na internet acerca da autoestima, do bem-estar, da saúde e também dos riscos dos procedimentos. Por isso, hoje a gente recebe a médica que atua exclusivamente na área estética e é pós-graduada em dermatologia estética avançada com atualizações na Universidade de Harvard e na Universidade de Michigan, a doutora Fernanda Nichelli, que traz todos os cuidados que devemos ter ao procurar um especialista e para não exagerar nos procedimentos. É um prazer estar com vocês. Atualmente, a minha área, que é a área de estética médica, tem enfrentado, sim, uma dificuldade muito grande. Muitos pacientes têm nos procurado para reverter possíveis complicações que estão acontecendo com os pacientes em detrimento desse uso desenfreado de ácido hialurônico no rosto, de harmonização facial. Pessoas profissionais mal preparados têm apresentado resultados não satisfatórios e muitas vezes colocando, inclusive, além, claro, do resultado inestético, a saúde desses pacientes em risco. Então, esse paciente tem que buscar um médico para que trate não só a complicação, como também o resultado inestético que tem tido em profissionais mal capacitados e não habilitados para tal atuação. Essa questão dos reality shows estarem apresentando agora as faces modificadas só vem, na verdade, a ratificar algo que os médicos têm visto há muito tempo, né? Faces estigmatizadas por procedimentos mal executados. Na realidade, a harmonização facial bem conduzida é aquela que não se percebe que o rosto foi modificado. É algo muito sutil, que rejuvenesce, que embeleza, mas que tu não pode apresentar e mostrar e apontar no rosto do paciente o que foi feito. E as pessoas dizem, né, especificamente nesse reality show que tu estás te mencionando, a fulana, a ciclana fizeram um procedimento. Por quê? Porque na minha visão já é um procedimento mal executado, porque a gente consegue localizar ali, identificar um lábio que foi feito, que não é daquele paciente. Saber para executar um procedimento desses, obviamente uma capacitação médica, na minha visão, que tu saiba tratar complicações advindas de um procedimento caso ocorram. Então, a capacitação do profissional, a habilitação médica é muito importante, conhecimento anatômico, uso de produtos de qualidade muito boa, com respaldo científico, técnicas com respaldo científico. E também, eu julgo tão importante quanto isso, é o senso estético desse profissional. O profissional tem que ter um senso estético muito apurado para que o sucesso do resultado, né, desse procedimento aconteça. Um médico com um senso estético apurado e que saiba executar uma técnica bem feita, com certeza vai ter um resultado muito melhor e menos identificado no rosto desse paciente. A minha opinião é isso, é um conjunto, né, que o profissional tem que ter. Além da expertise, das técnicas, esse profissional precisa ter, enfim, um senso estético apurado. E, na minha opinião, isso é para poucos. A exemplo disso que nós tratamos, por exemplo, o brother publicitário Eliezer Neto confessou no reality que gastou R$15 mil em uma harmonização facial para estar galã para o programa. A médica e especialista em dermatologia Laís Caldas também contou no seu Instagram ser uma grande adepta de procedimentos estéticos, apesar de nunca ter feito uma plástica, mas tratamentos com aplicações de toxina botulínica, preenchimento facial e labial, fios de sustentação e bioestimulador de colágeno. Rodrigo Mussi,
que foi de crush a hater da cantora Anitta, também foi outro do grupo Pipoca que passou por harmonização facial com ácido hialurônico antes de entrar no programa. A mudança principal foi no queixo, que ficou mais preenchido. Ela também destaca quais os riscos desses procedimentos estéticos e a importância de escolher o profissional certo. Eu costumo dizer que todo procedimento, qualquer procedimento que se faça no corpo humano, existem sim riscos. Cada corpo humano pode reagir de uma forma diferente. Então, a questão de ter alergia ou não, como foi mencionado, é muito difícil de ser detectado antes. Tem algumas coisas, em específico na harmonização facial, que nós conseguimos identificar. Por exemplo, pacientes que têm alergia à picada de abelha. Já é um indício que pode ter alergia à hialuronidase, que é uma enzima que a gente aplica para degradar o ácido hialurônico, no caso da reversão da harmonização facial. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que existem sim muitos riscos, por isso que, na minha opinião, o médico é o profissional mais habilitado para atuar nesse momento, porque um paciente que vem apresentar aí uma anafilaxia, né, um choque anafilático pelo uso de alguma substância, que seria uma reação alérgica exacerbada, vamos colocar dessa forma, ele tem uma formação para tentar, dentro do possível, reverter isso no corpo humano. Então, existem sim diversos riscos, qualquer procedimento ele vem com riscos, né? E esse profissional deve estar habilitado a poder reverter possíveis complicações que venham junto desse procedimento. A especialista em dermatologia estética, a doutora Fernanda Nichelli, também explica se tem como prevenir uma infecção séria no pós-procedimento e quais são os sinais, as manifestações que podem nos deixar alerta a respeito da negação do organismo. Na verdade, cada corpo humano, por reagir de uma forma diferente, muitas podem ser as primeiras manifestações. Às vezes, apenas um vermelhidão no local já pode estar indiciando aí que pode estar começando a ter uma infecção. O paciente começa com uma sensação ruim, que aquilo não está se adaptando ao rosto, fica vermelho, quente, sinais flogísticos que a gente chama. Então, naquele local, já é um indício que pode sim estar iniciando aí alguma manifestação de que as coisas não estão bem, né? Não foram bem conduzidas e que precisa se reverter. Algumas vezes, claro, o uso de antibiótico, terapia ou apenas o manejo local pode reverter. Outras vezes, no caso de uma alergia, como tu perguntou, pode ser uma coisa mais grave e de que precise de uma atuação rápida naquele momento que a anafilaxia, por exemplo, de uso de uma hialuronidase, ela pode em poucos minutos trazer o paciente a óbito. Se não houver aí uma reversão do quadro, o paciente pode fazer um edema de glote e não conseguir respirar e isso causar o óbito do paciente. Então, sim, a gente está levando de uma coisa mais simples, de uma simples alergia local ali ou uma infecção que pode ser tratada de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais tranquila, né, entre aspas, até um choque anafilático que não tendo o devido aporte, suporte médico, esse paciente pode vir a óbito. Doutora, eu posso considerar os procedimentos não invasivos 100% seguros ou eles também podem causar algum problema? Teoricamente, procedimentos não invasivos, de uma forma mais leiga de explicar, seriam aqueles que a gente não precisa usar agulha, não fura a pele do paciente, né? Que são as tecnologias, geralmente, que são feitas aí, ou então pode entrar com um procedimento estético não invasivo, até mesmo uma drenagem linfática. Aí, perguntando já em relação aos lasers que tu fizeste referência, laser, ele também tem os seus riscos. Quando a gente faz um tratamento a laser, tu faz um dano nessa pele, seja ele um dano térmico ou um dano físico pelo próprio raio laser atuando na pele. Se não for conduzido de uma maneira correta, uma tecnologia como essas, por exemplo, um laser, a IND-YAG, ele tem o poder, sim, de furar a pele. Se esse profissional não estiver bem habilitado para lidar naquela máquina, com energia, com uma potência adequada, dependendo da região, se a pele está sem um preparo, pode haver aí até uma cicatriz, né, inestética, pode haver uma infecção, uma pele que seja
danificada por uma tecnologia, ela pode também apresentar uma infecção. Então, sem contar outros problemas aí, que um laser mal conduzido, se não tiver uma proteção ocular, pode ocasionar a cegueira desse paciente pelo laser no globo ocular. Então, são várias as variáveis aí que são importantes e que determinam a segurança do paciente. Então, quando se fala em procedimento não invasivo, dependendo do procedimento, ele é tão arriscado quanto um procedimento invasivo. Por isso que precisa de um profissional bem habilitado conduzindo ou se responsabilizando por esse procedimento. E muitos descreem na estética de forma geral por conta dessa pequena parcela dentro do setor que vende a estética milagreira, que promete resultados em uma sessão com perda de tantos quilos ou tantos centímetros com apenas 1 hora de serviço. E é por isso que a doutora Fernanda Nichelle deixa um recado. Essa questão da propaganda na área da estética médica é bastante delicada e eu acredito que vá daí da conduta, né, de cada profissional, de como cada um rege a sua carreira, enfim, a sua relação médico-paciente. O que nós sabemos é que não existe milagre, né, não existe nenhuma máquina que faça, principalmente se tratando das máquinas que tu te referiste, tratamentos corporais. Para a pessoa ter um corpo bonito, enfim, e conseguir eliminar a gordura localizada é um conjunto, claro que as tecnologias nos auxiliam, mas uma dieta equilibrada, exercício físico, tudo isso corrobora aí para que se tenha um corpo bonito. Nenhuma tecnologia hoje consegue fazer o milagre de resolver sozinha problema de gordura localizada e celulite. Então, essa questão de perca tantos centímetros agora, eu não acredito. Acho que tem outras variáveis aí, às vezes, o próprio desinchar do corpo, né? Tu ficar um dia usando um diurético ou bebendo mais água, não te alimentando, tu vai desinchar um pouco e no outro pode ser que ganhe. Então, qualquer procedimento aí, eu não acredito nisso, nesses milagres que prometem, né? Que a máquina faz por ti, o que seria da tua responsabilidade de te alimentar bem e de fazer exercício físico. Mas isso é muito individual de cada profissional. Na minha clínica, por exemplo, nós não temos essa conduta. Eu, junto ao meu paciente, não tenho. Claro que eu exponho as tecnologias, elas estão lá para serem usadas e para auxiliar o paciente, mas nenhuma delas faz esse milagre. Eu agradeço a vocês, então, o convite, né, de poder participar aqui, elucidando os teus ouvintes a respeito disso. E não sou, de maneira nenhuma, contra procedimentos, isso faz parte da minha prática. Eu passo várias horas do meu dia realizando procedimentos estéticos e alguns anos da minha carreira voltados para isso. Agora, eu sou a favor dos procedimentos estéticos bem conduzidos, né, onde há principalmente segurança para os nossos pacientes, obviamente resultados satisfatórios para a satisfação desse paciente, mas acima de tudo a gente preza pela saúde e segurança do nosso paciente. Eu acredito que sim, esse seja o caminho aí para beleza e saúde. Muito obrigada. E se você não sabia da existência desses procedimentos, fique sabendo que tem muito mais, viu? Edição de texto, Bruna Calhau. Edição de áudio, Hélio Júnior.